No vídeo passado, a gente bateu um papo sobre o tamanho real dessas saias imensas do século XVIII. Então, no vídeo de hoje, a gente vai testar as teorias a respeito do tamanho dessas peças da maneira menos prática possível, que é recriando uma anquinha do século XVIII a partir do molde de uma peça original. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está sofrendo com problemas de mau funcionamento na sua máquina do tempo e talvez, muito provavelmente, ela tenha ficado congelada na forma de uma cabine de polícia inglesa dos anos 50, anyway, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal a gente fala de história da moda, mas com base em pesquisa histórica séria e recriando peças da época para testar. E é exatamente o que eu estou fazendo nesse vídeo e nos próximos. Testar se as saias do tipo "roubei uma TV de 50 polegadas" eram realmente tão grandes e incômodas como se diz por aí. Nós vamos começar pela menor e mais conhecida armação dessa época, chamada de Baby Panier, Pocket Hoop ou Panier à la Considération. Eu vou te mostrar o molde, como eu montei a peça, como é usar esse negócio na vida real e tudo o que deu de errado no meio do caminho. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário e vem comigo pra gente ver se esse bagulho vai dar certo. O Pocket Hoop é o menor de todos os paniers ou anquinhas do século XVIII e aparentemente o modelo que se tornou padrão no dia a dia a partir de 1770. E estranhamente pouquíssimos exemplares deles sobreviveram em coleções de museus comparados com outros paniers da mesma época. Mas o fato de eles serem provavelmente muito mais usados no dia a dia, justifica, teoricamente, o fato de que uma quantidade infinitamente menor deles teria sobrevivido aos dias atuais. As descrições e as peças de museu nos mostram que os pocket hoops geralmente eram feitos em tecido simples, geralmente algum linho grosseiro. Até porque o resto do vestido era muito caro, então a galera popava naquilo que não seria visto sem dor nenhuma na consciência. Claro que existem alguns documentos que falam em paniers feitos de cetim, de tafetá de seda, mas ao que tudo indica, isso era de uso exclusivo de mulheres estupidamente ricas. Porque nesse momento, por volta de 1770, mulheres burguesas e até algumas criadas nas grandes cidades usavam as anquinhas pequenas. E o Pocket Hoop parece ter sido o modelo mais acessível. Para esse modelo, comecei usando o molde de um livro alemão de modelagens históricas e que é bastante parecido com o modelo que você encontra no livro da Nora Wall. E esse é o momento em que, casualmente, não mais do que casualmente, eu conto para vocês que quem é membro e apoiador do canal, além de contribuir financeiramente para manter todo esse conteúdo gratuito por aqui, nesse mês especificamente está ganhando de presente não só o acesso às minhas fontes de pesquisa, mas todos os meus moldes digitalizados. Então, aproveita para se tornar membro ou se tornar apoiador dos links que estão aqui embaixo na descrição. Eu gosto de ampliar os moldes manualmente em papel pardo, assim sempre posso guardar as modelagens para referências futuras. E contar com a assistência da gata. E com a supervisão do Baby Modisto. Para esse projeto, escolhi um tecido de algodão bem baratinho, engomado pra caramba, quase transparente, mas que eu paguei R$ 4,99 o metro. Transferi o desenho do molde para o tecido, acrescentando as margens de costura. 3 centímetros em todos os lados, exceto na bainha, que tem 6 centímetros. Minha ideia inicial era usar mangueira de bambolê de meia polegada, para que o projeto pudesse ficar acessível e vocês pudessem reproduzir em casa. Só que a mangueira é muito rígida para essa curvatura tão fechada que o panier precisa ter. E para conseguir trabalhar com a mangueira, eu teria que encher a banheira do bebê de água quente, colocar a mangueira de molho na água quente, ficar lá moldando, e só isso já acabava com o objetivo de usar esse tipo de material, que era criar alguma coisa que fosse fácil de reproduzir em casa. Então lá fui eu recomeçar. O meu molde original tinha algumas alterações modernas que definitivamente não iriam funcionar. Então eu resolvi usar logo o molde que está no livro da Nora Wall, porque, enfim, ele é mais seguro, eu já tinha testado ele antes. E uma das coisas que eu aprendi é que tem certas coisas nessas modelagens do século XVIII que parecem idiotas e que a gente olha e pensa, nossa, mas daria para fazer isso mais fácil do jeito X. Pois é,
O problema é que o jeito X, infelizmente, na maior parte das vezes não dá conta. E aí a gente acaba tendo que retomar os planos e fazer pela modelagem original. Sem a opção das mangueiras, eu resolvi usar o que eu já tinha em casa mesmo, que são as fitas de aço mola, as mesmas que eu uso nas crinolinas vitorianas. Não é historicamente correto? Não é historicamente correto, porque o aço mola só foi patenteado na década de 1850, mas por ser um material leve, um material flexível e infinitamente mais ético de ser utilizado do que barbatanas de baleia, é um material que se utiliza não só na costura histórica, mas na produção de figurinos históricos de uma forma geral. As minhas outras opções seriam dobrar arames até minhas mãos sangrarem ou usar tiras de madeira, que também precisariam ser molhadas e moldadas. E eu não ia fazer isso de jeito nenhum, pelo menos não para esse projeto especificamente. Marquei as canaletas de novo no panier, mas dessa vez fiz elas com cordão de sarja ao invés de tecido. E sim, eu gosto de alinhavar tudo no lugar, porque aí na hora de passar na máquina, a chance de eu fazer besteira e precisar desmanchar e costurar de novo é bem menor. Já faço o acabamento da abertura do bolso, porque não faz sentido usar esse negócio gigante se ele não virar um bolso, né? Eu corto as barbatanas em casa e cubro as pontas com fita isolante. As originais eram protegidas com couro. E embora eu tenha feito praticamente tudo desse projeto na máquina, quando o assunto é costura histórica, sempre chega um ponto que a máquina não dá conta do que você precisa fazer e você precisa apelar para a costura de mão. E o meu ponto nesse projeto foi a droga do cos do panier. Porque se você tentar costurar tudo e colocar as barbatanas só no final, vai dar ruim. Então o negócio é virar o bichinho do avesso, colocar todas as barbatanas, costurar as pontas, desvirar, e aí fazer as preguinhas e costurar o cos, que é feito com uma tira do próprio tecido. Ok, temos os dois lados do panier e eles são separados mesmo. Agora bora vestir esse negócio. Eu estou usando uma chemise modelo 1850 porque é a que eu tenho no momento. E esse espartilho, que é o modelo de 1760. Eu não fiz esse espartilho, ele foi feito pela Josette Blanchard Corsés e aqui na descrição você encontra o link do site do ateliê e um cupom de 15% de desconto. Quando a gente olha as poucas imagens de paniers da época e compara com as descrições textuais, fica clara uma coisa: os paniers provavelmente ficavam por baixo do espartilho, não por cima. Então essas abinhas da lateral do espartilho teriam que abrir por cima do panier para ajudar a suavizar a linha da saia. Só que isso fica muito estranho, então eu estou colocando o meu panier por cima do espartilho mesmo. Como os dois lados são independentes, eu preciso amarrar cada um deles separadamente. Não é exatamente uma coisa difícil, mas claramente não é tão simples quanto você subir o zíper de uma calça jeans. Achei o tamanho dele interessante, não é muito grande. Eu esperava que talvez fosse um pouco maior, mas ele tem uma certa mobilidade, dá para apertar, principalmente dá para colocar e tirar coisas de dentro desse bolso, mas aí é claro que a saia vai ter que ter uma abertura para a gente acessar o bolso. E para levantar a saia, para passar por portas estreitas, é só você puxar o panier junto com a saia e depois soltar, que ele volta ao normal. Uns pulinhos, umas reboladinhas e estamos de volta no lugar. Ok. Ele não é tão grande quanto eu esperava que fosse, muito menos tão incômodo. E testar isso no corpo realmente dá uma outra perspectiva, mesmo que eu não esteja usando a saia da época. Só que eu fiquei pensando que ele não é tão grande. E acho que eu preciso de um panier maior, puramente por curiosidade histórica. Mas no próximo capítulo da saga do panier, a gente continua esse papo, agora fazendo e testando um panier de modelo mediano. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Deixe o seu comentário aqui embaixo contando o que você achou do vídeo, se você já conhecia essas armações e já tinha alguma ideia de como elas eram feitas. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.